Provérbios capítulo 5 vai falar para a gente a respeito da importância de manter o casamento, né? De manter a sua união com a mulher da mocidade. É exatamente assim que é falado aqui no versículo 18, né? Na mulher da sua juventude ou da mocidade, dependendo da tradução. E durante todo o capítulo, Salomão, que começa advertindo, né? Chamando de meu filho, dê atenção, ele vai falar, não se aparte da sabedoria. E eu estou incluindo uma anotação nova aqui. Lembra que eu disse para você que sempre que aparecesse alguma coisa falando do coração, eu ia desenhar um coraçãozinho, né? Eu ia fazer uma anotação. E toda vez que falasse alguma coisa a respeito de boca, palavras, eu iria desenhar uma boquinha, né? Para toda vez que eu batesse os olhos aqui para Provérbios, eu ia falar, olha, aqui está falando de palavras, aqui está falando de lábios e tal. Então agora eu acrescentei um desenho novo, né? É a segunda vez que o Senhor fala da mulher imoral. E ele começa falando a respeito da mulher imoral, ou leviana, ou daquela que adultera, né? Dependendo da tradução da Bíblia, né? Mulher adúltera, aqui no versículo 3, e anteriormente foi falado no capítulo 2, verso 16. Então eu já coloquei aqui um sinalzinho, né? Mulher imoral. E eu vou fazer na minha Bíblia como se fosse um estudozinho para as próximas vezes que eu for ler, eu bater os olhos e enxergar. Então, durante todo esse capítulo, Salomão, ele vai nos exortar a proteger o nosso casamento e não se aproximar da mulher leviana, da mulher adúltera. Embora que seja usada a palavra mulher, eu acredito que nós, como mulheres, também podemos aplicar esse conhecimento, né? Também devemos fugir do homem adúltero. E aqui nesse provérbio de capítulo 5, é, nos fala sobre a consequência, né? Olha só, fique longe, verso 9, para que você não entregue aos outros o seu vigor, né? Para que estranhos, verso 10, para que estranhos não se fartem do seu trabalho. E aqui mostra uma realidade muito dura. Quantos casamentos começam na simplicidade, constroem algo juntos e aí um dos dois cai em adultério e vai embora. E tudo aquilo que eles conquistaram, quando chegava o momento de usufruir, de viver, né, de se alegrar, um dos dois troca o cônjuge e aí outro vai aproveitar-se do seu vigor, né? Aquilo que ele construiu na juventude, na mocidade, né? Então, Provérbios está nos advertindo de que não é o outro que tem que experimentar do seu vigor, né? Não é o outro que deve aproveitar dos seus bens, né? Que se fartar do seu trabalho, como diz o versículo 10. E o final, o verso 11 diz assim: no final da vida você gemerá, com a sua carne e seu corpo desgastados. E eu acho isso muito interessante porque acredito que muitos adultérios aconteçam pelo prazer de buscar o novo, de ter o diferente, né? Só que a Bíblia nos adverte que a velhice chegará, né? E aqueles que trocaram a segurança e aquilo que está aqui no versículo 18, né? Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, né? A esposa da juventude ou o marido da juventude, né? Que é um presente de Deus, né? A esposa é um presente de Deus, a Bíblia também diz isso. Então, ao invés deles aproveitarem, né, esse tempo e para cuidarem uns dos outros também quando vier a velhice, eles estão trocando nesse momento. Mas a Bíblia adverte que quando vier o fim, né, quando vier os dias da necessidade, será que a amante, será que o amante vão cuidar como o esposo e a esposa lá da juventude cuidariam? Né? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os seus últimos dias, né, não serão bons. É isso que está escrito aqui, né? Verso 11, no final você vai gemer. E aí, na sequência, o verso 15, 16, 17, tá falando mesmo da intimidade do casal, né? Quando diz aqui, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, tá falando, se alimente do seu relacionamento, né? Tenha a intimidade, sua intimidade sexual, né? Tenha as suas intimidades com o seu esposo, a sua cisterna, né? Com a sua esposa, né? Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Tá falando mesmo de expor a vergonha, né? O outro cônjuge, o que é deixado, o que é abandonado, o que é traído. E também tá falando das consequências do adultério, né? Geralmente um arruma alguém e aí o outro fica sozinho e depois acaba arrumando uma outra pessoa. E a Bíblia fala que nós se tornamos um com o nosso cônjuge, né? Quando construímos uma família. Então, o desejo de Deus não é que as coisas sejam assim. Então, Provérbios capítulo 5 é uma advertência para que nós
andemos no caminho do Senhor, principalmente levando em consideração o versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos, né? Não vamos virar para Deus cuidar as nossas justificativas, né? Ah, Senhor, pequei contra o Senhor e adulterei, porque olha o que a pessoa fazia, olha o que ela fez. Que Deus nos dê sabedoria para fechar as portas para qualquer sinal de adultério que se mostre perto de nós, em nome de Jesus.